Então, bom dia, turma. Deixa eu ler a meditação do dia de hoje. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, que fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, tá? Então, às vezes, nossos próprios olhos, eles podem nos enganar. Então, confie no Senhor, que Ele o livrará desse mal, tá? Deste engano que pode nos induzir ao erro, tá? Através dos nossos olhos. Então, confie no Senhor, tá? O tema, tá? Que você evitará o mal. Bom dia, Amanda. Agora a Lisa ligou o microfone dela, tá? Deixa eu compartilhar aqui e já iniciar a aula de hoje. Ó, turminha, na aula passada está falando sobre ainda sobre substâncias orgânicas. Eu falei para vocês sobre carboidratos, falei para vocês sobre os lipídios, falei as principais funções de carboidrato e lipídios, ok? Falei que os carboidratos, eles são a nossa fonte energética primária, principalmente lá os polissacarídeos, ok? Falei para vocês a importância do polissacarídeo de forma estrutural e forma energética. Estrutural, falei para vocês, da quitina, está presente nas nossas unhas. Até que eu falei, quando a unha que você quebra é o mal olhado, né? Ô, professor, aquela menina, a minha amiga, né? Olhou para minha unha e quebrou, né? Porque a quitina estava fraca, não estava forte. E a quitina faz parte do exoesqueleto, do esqueleto dos artrópodes, de aracnídeos, de insetos, e o protege, principalmente fazendo com que ele não perca água, tá? Para o meio ambiente. Falei para vocês da forma energética. Forma energética tem vegetal e animal. A energética, a gente tem quem? O glicogênio. Você tem a glicose, ela é quebrada, ela é armazenada em forma de glicogênio. No ser humano, aonde que esse glicogênio vai ser armazenado? No fígado e na nossa musculatura, nas nossas células, por exemplo. A nossa célula, ela utiliza esse glicogênio para que produza energia e nós conseguimos realizar atividade do dia a dia. Por exemplo, você tomou café da manhã agora. Esse café da manhã, se for bom, né, ou não, mas você vai extrair nutrientes. Você não, né? Seu organismo vai extrair nutrientes. E esses nutrientes, eles vão para a nossa corrente sanguínea, da nossa corrente sanguínea serão quebrados, serão absorvidos, né? Lá pela insulina, que irá armazenar no fígado, irá armazenar na célula, e essa energia, esses nutrientes, forma de glicogênio, serão utilizados para nós fazermos a nossa atividade do dia a dia. Ah, professor, mas e aí? O que acontece com a energia se ela tiver muito? Ela vai ser armazenada para que você possa utilizá-la posteriormente, ok? Ah, professor, mas eu estou muito fadigado, eu não tomei café da manhã. Na verdade, eu só tomei café da manhã, eu não almocei, eu não lanchei e fui jogar bola. Eu fiquei tonto, eu passei mal, porque o seu organismo não tinha de onde tirar energia e você ficou fraco, tá? Já nos vegetais, a principal fonte de energia é o amido, tá? A gente pega lá através de raízes, né? Por exemplo, lá do milho, da batata, né? Que a gente acaba retirando. Falei para vocês também de determinados monossacarídeos, né? Que você tem lá a maltose, a galactose, você tem lá a frutose, né? Que são açúcares que são fundamentais e importantíssimos para o funcionamento do nosso organismo, ok? E agora nós vamos falar sobre elas. Importantíssimo, a proteína. Vai cair uma questão de proteínas para você lá na avaliação, que vai cair uma questão de proteínas. E eu irei passar também uma apostila de exercício para vocês. Eu vou mandar lá no grupo e vou postar ela também no eClass sobre substâncias orgânicas e inorgânicas
e também sobre células, tá? Para você já ter uma noção como é que vem. Por mim, esse conteúdo aqui está um pouquinho mais aprofundado do que do livro de vocês, um pouquinho mais aprofundado. E eu vou falar as principais, as partes mais importantes, tá? Baseado lá pelas diretrizes, tá? Do Enem, o que ele mais cobra. Então, eu vou focar naquilo que é importante, ok? Por exemplo, proteína, importantíssimo. Células, meu Deus do céu, todo ano cai no Enem. Este ano não caiu, mas ano que vem não, né? É porque, como está em 2021, toda vez eu confundo. O Enem 2021 foi o Enem 2020, né? E o 2021, espero que seja em 2021, né? Mas as notícias não são nada boas. Por exemplo, eu vinha hoje para o colégio e fiquei sabendo que bateu o recorde de morte pela Covid, quase 1.600 num dia. Então, né, a gente tem que orar, pedir a Deus que isso passe logo, que a vacina chegue, né, Mas para foi todos. aqui, tio, isso? Oi? Esse recorde foi aqui? Não, no Brasil todo. No Brasil, Ah, tá. quase 1.600. Foi o recorde desde o início da pandemia do ano passado, quase um ano. E o dia de ontem bateu o recorde. Então, te espera, né? Mas confiar em Deus que tudo dará certo. Se cuidar, cuidar dos seus familiares, tá? Que a gente possa sobreviver, ok? Mas eu creio que no Enem deste ano vem uma questão sobre células, porque não veio no Enem 2020. Se não veio no Enem 2020, provavelmente vem agora no Enem 2021, tá? Então, células, pessoal, citologia é importantíssimo. Tanto é que vocês estão no 8º ano, vocês estudam citologia agora no 8º ano, só eu que aprofundo mais aqui, tá? Vocês vão estudar no 9º ano, vocês vão estudar no 1º ano e vocês vão estudar no 3º ano, para vocês verem o quanto é importante vocês estudarem estudo da célula, ok? E nós vamos falar sobre proteína. A proteína, turminha, ela é fundamental porque ela é o nosso constituinte estrutural. Por exemplo, aí, quem vai almoçar hoje, professor, eu vou almoçar frango, eu vou almoçar peixe, eu vou almoçar bife, né? Para quem come carne, você está ingerindo proteína. Só que o nosso organismo, ele não tem a capacidade de ingerir a proteína. O que ele ingere? O aminoácido. Lembra que eu falei para vocês lá no início das substâncias inorgânicas? Você tem o anabolismo e o catabolismo. O catabolismo é quando você quebra partículas grandes e menores para que ela seja absorvida. É o que acontece na proteína. A proteína, ela é quebrada em aminoácidos e você o absorve. Ah, professor, o papai, a mamãe, minha irmã, meu irmão, ele malha. Aí eu vi lá que no whey protein dele, ou numas cápsula de BCA, está escrito aminoácidos. Quer dizer que ele está fazendo a ingestão de aminoácidos, né, de proteínas essenciais, sim, que é para constituição muscular. Por exemplo, eu vou malhar. Aí, turminha, eu fui lá para academia, né, no pain, no gain, bodybuilder, aí minha musculatura ficou toda fadigada, porque eu fiz muito esforço. Como é que eu faço para recuperar? Aí toma aquelas cápsulas de BCA, que é aminoácidos, que faz com que a sua musculatura se regenere mais rápido. Por isso que a proteína é importantíssima. Por exemplo, professor, eu faço chapinha. A proteína do seu cabelo, quando você esquenta, passa a chapinha, você desnatura as proteínas que tem lá. Por isso que quando molha, o que acontece? Bum! Ela fica, né, igual um paiol, né, professor? Se eu fizesse chapinha no meu cabelo é cri-cri. Se eu fizesse chapinha, o dia que ele molhasse, ele, ó, por causa da desnaturação da proteína, ó, que é o que está mostrando aqui nessa imagem do ovo, ó. Quando você cozinha um ovo aqui, ou você frita, você o desnaturou, você mudou a sua propriedade química. Tá? Então, proteína. No início do século XIX, a clara do ovo era um dos materiais orgânicos mais estudados. Tá? Eles queriam saber qual era a propriedade, o que tem na clara do ovo. A clara, pessoal, é a parte branca ou a parte amarela? É a branca, né? É a Clara é branca, a branca. mas tem muita gente que erra. Por exemplo, quem malha, turminha,
só come a clara, só come a parte branca, não come a gema. Eu tenho um colega, quando ele é personal, né? Na época ele estava fazendo educação física, ele se formou, aí ele queria ficar forte, né? Para dar exemplo. Aí ele comia 10 ovos, juro para vocês, 10 ovos no almoço, 10 ovos na janta. Aí uma vez a gente estava assistindo um jogo na casa dele, aí ele estava comendo um macarrão, frango, batata doce e ovo. Aí ele deu lá a gema para a gente, né? Comer, porque ele não comia, né? Ele só comia a clara, porque a clara ela é rica em proteína, então ele só comia a parte branca do ovo. E o cientista, voltando para cá, tá? Os cientistas consideravam muito curioso a característica que o albume, né, o branco do latim, de mudar de uma substância transparente e viscosa para uma característica branca e rígida. Por que ela mudava e por que ocorria essa mudança de característica clara, transparente, para essa característica branca e rígida quando você tinha o aumento da temperatura, né? Então, isso ocorria por causa do processo de desnaturação. Você está mudando as características, fazendo com que ela fique mais rígida. Você faz o processo de desnaturação. Você está aumentando a temperatura. Né? E muitos compostos como esse encontram-se, né, em diferentes organismos. Foi dado o nome de albuminoide, né? Em 1838, né, no século XIX, por sugestão de Berzelius, né, o químico Gerardo Mulder, né, usou pela primeira vez o nome proteína, do grego proteus, que é primeiro, primitivo, em um artigo. Hoje, é de conhecimento básico da biologia molecular que todo o funcionamento celular se dá através de proteínas e de suas múltiplas interações. São fundamentais que, em média, representam cerca de 70% da massa seca. Como assim, professor, 70% da massa seca? É como se você retirasse a água. Se você retirar toda a água do organismo, o que sobra? 70% de proteína. Então, 70% do nosso corpo sem água é de proteína. E vocês vão estudar mais para frente, por exemplo, quando eu falar para vocês lá do ribossomo, quando eu falar do retículo endoplasmático rugoso, vocês vão ver que eles são importantíssimos para a produção de proteínas. Quando eu falar para vocês de ácidos nucleicos, DNA e RNA, vocês vão ver que é importantíssimo também para a produção de proteína, que a proteína é fundamental, ela é constituinte celular, constituinte muscular, estrutural, regeneração do nosso organismo. Então, elas são fundamentais, importantíssimas. Ok? E as proteínas, como eu falei para vocês, eles são formados a partir de aminoácidos. Tá? Então, o que é importante você saber daqui desse slide? Que as proteínas são cadeias de aminoácidos. Então, quando você quebra uma proteína, você forma um aminoácido. Quantos tipos de aminoácido existem? 20 tipos. Tá? Nesta aula, por enquanto, basta vocês saberem disso daqui. Lá no nono ano, vocês vão estudar, tanto em biologia como em química, esses aminoácidos de forma aprofundada. Okay? Então, são 20 aminoácidos. Desses aminoácidos, 8 são essenciais e 12 não essenciais. Tá? É por isso que muitas pessoas fazem a reposição de proteínas, né? A reposição de vitaminas e a reposição de aminoácidos, porque o nosso organismo não consegue produzir esses 20 aminoácidos, a gente precisa ingeri-los através da nossa alimentação, mais de uma alimentação saudável, ok? Vou passar aqui para vocês. Aqui eu tenho a estrutura, tá? A forma, a função, ok? Que a principal função da proteína ela pode ser aqui, ó, plástica. Lembra isso aqui, ó, né? Colágeno, aqui, ó, né? Esticar nossa pele. Enzimática, tá? Eu sou o que é enzimática? Reações enzimáticas, por exemplo, turminha, quando você almoça, qual é o correto? O correto, quando você almoçar, é você, ó, comer, colherada, colherada, colherada. Depois bebe um pouco de água, colherada, 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 depois bebe água. Ou bebe água só no final. Okay? Por que, professor, isso? Porque se você, ó, uma colherada
um copo com água. Uma colherada, um copo com água. O que você vai acontecer? Você vai mudar, por exemplo, o pH do seu estômago, lá das reações enzimáticas, fazendo com que não haja uma quebra correta, uma absorção correta das proteínas, dos aminoácidos. Então, você não vai conseguir absorver os nutrientes corretamente. Ah, professor, eu tenho refluxo, eu tenho que beber água. Então, para quem tem refluxo, durante a refeição tem que beber água, porque senão vai acabar se engasgando, tá? Mas a função enzimática é quando há reações químicas na célula, no nosso organismo. Estrutural. O que é estrutural, professor? Estrutura, por exemplo, da nossa musculatura, constituinte do nosso tecido muscular, regeneração. Professor, transporte, como assim transporte? Você vai ver mais para frente que as proteínas, elas estão na membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É a estrutura que dá delimitação em forma de uma célula. A proteína, ela serve como uma porta. Ela seleciona quem entra e quem sai da célula. Quem faz isso é a proteína. Professor, não sabia que tinha proteínas em forma de hormônio. Sim, turminha, a insulina, né? O glucagon lá, que a gente vai estudar mais para frente, ok? E a desnaturação, professor, o que é desnaturação? A desnaturação, turminha, é a temperatura, né? Quando ela muda. Então, a desnaturação, você vai ter uma proteína de um jeito. Quando você aumentar, você vai fazer com que essa proteína perca aquela estrutura inicial, mudando a sua composição química. Então, ó, quando há aumento da temperatura, né, o que acontece com a proteína? Ela altera a sua forma, e quando ela altera a sua forma, ela muda a sua função. Então, altera a sua forma e, consequentemente, a sua função. Isso se chama, ó, desnaturação. Você tem a proteína lá do ovo, ó. Você tem lá a clara. Ela está líquida, transparente. Quando você coloca esse ovo na frigideira, a temperatura aumenta, essa proteína ela se desenrola, ela está desnaturando, está se desenrolando. E o que acontece aqui, ó? Quando ela está desnaturada, ó, ela muda. Não tem como ela voltar ao estado inicial, ok? Não tem como ela voltar aqui, tá? De forma irreversível. Já de forma reversível é quando a proteína consegue voltar para o seu estado natural, tá? Por exemplo, quando você coloca um leite num forno, no forno não, numa panela, numa frigideira, e você esquenta, ele vai borbulhar, mas depois que ele descansar, ele volta ao normal. É igual o cabelo de vocês. Não de todo mundo, né? Mas, por exemplo, quem faz chapinha, a proteína de você está aqui, ó, normal. Quando você passa a chapinha, alisando o cabelo, você desnaturou. E quando você molha, o que acontece? Aquela proteína tenta voltar ao normal. Aí ela fica toda chiada, tá? Isso acontece pelo processo da desnaturação, pelo aumento da temperatura na proteína, ok? E enzimas, turminha? Enzimas é quando acelera, ó. Você vai acelerar uma reação química, tá? Você vai fazer com que o seu metabolismo ele trabalhe de forma mais acelerada, ok? Ele vai acelerar, vai fazer com que a atividade metabólica fique mais rápida, ok? E isso depende principalmente da reação enzimática no seu organismo da proteína. Então, essa proteína, ela vai precisar, por exemplo, lá de açúcares, ela vai precisar lá de determinados polissacarídeos, que é energia, ela vai se ligar e acelerar uma reação, fazendo com que o seu metabolismo fique ativo, fique mais acelerado, ok? Aqui, turminha, fatores, né, que afetam a atividade enzimática. Você tem um substrato, tá? Isso aqui, assim, não vai cair em prova para vocês. É só questão de informação adicional. Substrato é quando há o aumento, né, da concentração, por exemplo, de nutrientes em determinada estrutura celular no organismo, tá? Temperatura
é quando há um aumento da temperatura, só que o que acontece? Se passar do ponto ótimo, essa temperatura ela pode trazer, né, prejuízo para aquela atividade da proteína, que pode passar. O aumento da temperatura provoca, a partir do ponto ótimo, a ineficiência, ó, da enzima. Então, se a temperatura celular, a temperatura metabólica estiver muito alta, o seu metabolismo ele começa a decair, ok? Você faz com que a atividade enzimática, a atividade da proteína, não aconteça normalmente. pH, turma, é a questão da acidez, tá? No nosso organismo. A variação do pH, além de provocar ótima, né, ineficiência da enzima, e posteriormente a desnaturação, que eu falei para vocês. Quando vocês estão bebendo água durante a refeição, né, uma colherada bebeu água, o que acontece? Você vai mudar o pH. Se você muda o pH, você vai fazer com que fique, ó, a ineficiência da enzima e fazendo com que o metabolismo não funcione corretamente, ok? Turminha, e para terminar essa parte de substâncias orgânicas, vamos falar sobre vitaminas, ok? Eu tenho vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, eu tenho B1, B2, B3, B4, B6, B12, C, H, tá? Então, são importantes as vitaminas. Eu não vou cobrar vitaminas para vocês na avaliação, ok? Proteína vai cair, polissacarídeo vai cair e célula. A gente vai fazer uma revisão mais para frente, ok? Ó, vitamina D, pessoal, importantíssima aqui, ó. O que ela produz? Onde você consegue? Óleo de peixe, fígado, para quem não consegue comer fígado, é importantíssimo. Gema do ovo. O que ela evita? O raquitismo, a osteoporose, regula o cálcio, né? Então você não fica sofrendo deformidade na musculatura. Regulação do cálcio no sangue, nos ossos. Vitamina A, fígado das aves, animais e cenoura. O que a vitamina A evita? Problemas de visão, secura da pele. Ah, professor, por isso que eu tenho que tomar bastante vitamina A para minha pele ficar bonita, esticada. Sim, por isso, né? Diminuição dos glóbulos vermelhos, formação de cálculos renais, caso você não coma, né? Função no organismo, combate radicais livres, formação dos ossos, função, né, na retina, que é nos olhos. Vocês vão ver mais para frente quando estudar sobre sentidos. E entre outras vitaminas, B1, cereais, carne, verdura, B2, leite, carne, verduras, né? Atua no metabolismo energético. Por exemplo, lá quando você compra um energético, você vê lá atrás rico em vitamina B1, B2, tá? B12, ó, fígado e carne, para você ver. Muitas das vitaminas, elas são encontradas aonde? No fígado, tá? Então é importantíssimo você se alimentar. Eu como fígado, tá? Muitas pessoas também não gostam, ok? Então, essa parte de vitaminas aqui, ó, não vai cair para vocês, ok? Deixa eu só compartilhar o outro material, mas 20 minutinhos, aí nós encerramos esta nossa aula.